Bom dia, Shabbat Shalom a todos os ouvintes aqui da Rádio Banda 1, FM 92.7. Estamos iniciando o programa Emanuel Deus Conosco, hoje aqui na técnica, minha filha Amanda Yumi, sobre a supervisão de Edivaldo Paquera. Nós vamos apresentar o programa Emanuel com alegria em nosso coração. E você que está aí do outro lado é o nosso convidado a ficar conosco das 9 até as 10 horas da manhã. Tema do programa: Deus age quando você menos espera. Olha que bênção. Deus age quando você menos espera. Sabe quando você está esperando uma resposta? Quando você está esperando uma bênção, um milagre e tem aquela intervenção divina e Deus age? É dessa forma que acontece. Porque Deus ele age na hora certa, amém? No tempo certo. E hoje nós vamos meditar lá no capítulo 17 de 1 Reis, uma história linda, tenho certeza que você vai gostar bastante. Então convido você a ficar conosco. Quero convidar você também a fazer uma oração. Vamos orar? Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos, enaltecemos o teu nome. Nos achegamos com confiança diante do trono da graça. Sabemos, Pai, que nesta manhã o Senhor tem um suprimento espiritual para nós. Por isso, abre os nossos ouvidos espirituais. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Eu já quero apresentar a vida dos teus filhos e filhas e que eles sejam beneficiados, ó Deus, pelo poder da oração. Que esta palavra, Pai, venha florescer no coração de cada um. Que o Senhor fale conosco, Pai, tudo aquilo que necessitamos ouvir, aquilo que precisamos, Pai. Nós sabemos que o Senhor age, Pai, no tempo certo. Age da hora que nós menos esperamos. Quem sabe hoje, Pai, pode ser o dia que o céu vai se abrir para nós. Por isso, Senhor, apresentamos nossas vidas, crendo, Pai, no milagre. Crendo, Pai, que é possível sim que a nossa geração venha presenciar os milagres do Senhor. Assim pedimos a tua bênção, a tua direção, do início ao término do programa, que o Senhor seja o centro. E oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando agora, o tema do programa é 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos meditar do versículo 7 até o versículo 15, máximo até o versículo 16. Porque senão não teremos tempo hábil para explorar, para explanar a Escritura Sagrada. Lembrando que no finalzinho do sorteio tem um presente para um ouvinte. Vamos ver o que tem de presente hoje. Quer participar? Liga aqui na rádio 3264-2018. 2 livros. Cumprindo hoje a missão de Deus. Este primeiro livro aqui. Cumprindo a missão de Deus, você vai entender o propósito da sua missão e por que você foi chamado para a sua missão. Testemunho aqui do pastor Wesley Carvalho. E este livro do Jabes Nogueira, Tu És Digno. Olha, um livro que não é grosso, é fácil de ler, fácil leitura. Louvor, adoração para a igreja. 2 livros, então. No finalzinho, quem estiver participando do programa, ouvindo a mensagem, pode ser o ganhador do sorteio. Vocês já pararam para pensar que todo sábado nós estamos aqui com o programa Emanuel e às vezes você pede de ouvir, você pede uma grande vitória, sabia disso? Porque Deus ele fala conosco por intermédio da palavra. Então todo sábado faça diferente, marque um encontro com Deus, fala, não, 9 horas eu vou participar da live lá do programa Emanuel Deus Conosco, vou ouvir o tema da mensagem. Nós vamos meditar a respeito de 1 Reis, capítulo 17. Mas a Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos transforma. E nós temos que experimentar essa transformação. É interessante que quando a gente começa a estudar, a gente não quer mais parar de estudar, de meditar na palavra. Lá o capítulo de 1 Reis, até o capítulo 11, nós vamos ver ali sobre a vida de Salomão. Do capítulo 1 Reis, capítulo 1 até o 11, nós vamos ver sobre a vida de Salomão. Do capítulo 12 ao 16,
nós vamos ver já a respeito dos monarcas, dos outros reis que passaram ali. Interessante na história de Salomão, que ele acabou se perdendo, né? A idolatria sempre foi a causa do mal, né, para os israelitas. E naquele momento da sua queda, infelizmente, né, já estava adorando ali outros deuses. Mas o problema de Israel foi tratado pelo Senhor. Lembra que nós meditamos sábado passado, que nós vimos, né, ali a respeito do que Deus tinha falado para o povo, que a nação, né, todos eles tinham que ser excluídos, exterminados ali. Nenhum daquele povo que estava na terra prometida poderia permanecer ali. Por quê? Porque o povo não se contaminasse com a idolatria. E daí, do capítulo 12 ao 16 de 1 Reis, nós vamos ver, de 1 Reis, nós vamos ver os outros governantes, os outros monarcas. Nós vamos ver ali, né, o reino sul, o reino norte. É muito interessante, sabendo que no hebraico, né, na Bíblia hebraica, 1 Reis, 2 Reis é um livro só um livro, né? E a partir do capítulo 17 de 1 Reis, nós vamos encontrar ali a vida de Elias. E depois, até o finalzinho, nós vamos encontrar o sucessor de Elias, que foi quem? Eliseu. Sábado passado nós estudamos sobre Moisés, né, sobre Moshe, até a sucessão dele, o sucessor dele chegar, que foi Josué. E agora nós vamos vendo a respeito de Elias. Depois, lá no finalzinho do capítulo, né, dos últimos capítulos de 1 Reis, vai aparecer Elias. E nesse momento histórico aqui também, nós vamos ver em eminência ali um dos piores reis que já houve, né, nesse momento histórico aqui, que foi o rei Acabe. Todos nós sabemos, né, que ele não adorava a Deus, construiu outros templos para adoração a outros deuses, e ele acaba se casando com a filha de Etbaal, que era Jezabel. Ele se casou com ela. E por causa dessa situação, Elias teve que levar a mensagem, mas ele foi o quê? Foi perseguido por Acabe. Mas essa daí é uma história anterior a que nós vamos meditar hoje. Por quê? Porque quando ele, lá em Samaria, o pai dele construiu, né, Samaria, se chamava Tirza. Tudo isso é conteúdo histórico, né, que nós aprendemos. Ali nós vemos que logo após é enviado quem? Elias, o tesbita, para que ele venha então começar uma nova sessão dentro do livro de 1 Reis. E ele vai falar a respeito do quê? Vai falar a respeito do que o próprio Yahvé estava pedindo para que ele falasse, sobre a punição que viria. Então, Elias foi um profeta notável, maravilhoso. Gostei muito de meditar sobre a vida dele essa semana. Os relatos do livro de 1 Reis são relatos muito detalhados, cheios de beleza espiritual, ensinamento moral para nós. E é o que nós vamos meditar hoje. Então, mais uma vez, eu convido você a fazer uma oração, para que o Eterno venha falar conosco. 1 Reis, capítulo 17. Mais uma vez eu peço, vamos orar, porque Deus vai falar com você. Você crê? Você crê que hoje você vai ouvir a voz de Deus através dessa mensagem? Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença e pedimos que o Senhor fale conosco, por intermédio, Pai, da Tua palavra, deste ensinamento, Pai, nesta manhã. Queremos aprender um pouquinho mais, Pai, da Tua palavra. Fala conosco. Fala aquilo que necessitamos ouvir, Pai. Assim oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Então, o que acontece? Capítulo 17, aparece Elias, né, entrando em cena, como um homem que tem um chamado urgente, tem uma missão urgente dada por Deus para que ele venha falar ali para o povo. O tempo é de crise, o pecado já havia invadido a terra e o pecado precisava ser contido. E toda vez que um pecado precisava ser contido, Yahvé ele enviava o quê? Enviava um profeta. Ele enviava um profeta para trazer a mensagem,
para falar para o povo onde o povo estava pecando, que o povo tinha que consertar. Então, Elias, ele enfrentou um grande inimigo, mas ele era um valente guerreiro, um valente de Deus. Ele enfrentou ali Acabe. Então, a história de Elias, ela começa, como toda a história, né, dos hebreus, ela começa numa história de forma dramática, súbita. Nós não vemos a respeito do chamado desse profeta, do profeta, e seu nome é mencionado como um dos habitantes de Gileade. E em seguida ali, ele já está ali perante o rei, transmitindo a mensagem do juízo vindouro que viria. Então ele aparece subitamente na história. E eu gostaria de fazer a exposição da palavra. Vamos fazer a leitura? Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, quiser nos acompanhar, 1 Reis, capítulo 17, vamos fazer a leitura. A tradução desta Bíblia aqui é da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Em Sarepta, o milagre da farinha e do óleo. Versículo 7. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais no país. Então a palavra de Yahvé lhe foi dirigida nesses termos: levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá a uma viúva que te deu sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva, apanhando lenha, chamou-a e disse: por favor, traze-me num vaso um pouco d'água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar a água, ele gritou: traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: pela vida de Yahvé teu Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou juntando uns gravetos, vou preparar este resto para mim e meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Versículo 13. Mas Elias lhe respondeu: não temas, vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com o que tens, um pãozinho e trazo-mo. Depois o prepararás para ti e para o teu filho. Pois assim fala Yahvé, Deus de Israel: a vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não acabará, até um dia em que Yahvé enviar a chuva sobre a face da terra. Versículo 15. Ela partiu e fez como Elias disse, e fizeram uma refeição, ele, ela e seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Elias. Amém? Até aqui. Então, nós vemos aqui Elias, o tesbita. O nome desse profeta significa, né? Aliás, é uma abreviação de El, Iá, e significa Yahvé, Deus eterno, o Deus eterno. Iá, o nome do nosso Deus, né? O próprio Deus, Yahvé, ou tetagrama, se você quiser dizer. Então, nós temos a ideia de um Deus eterno e todo-poderoso, que iria agir na vida de Elias para que aquele milagre fosse acontecer. Deus, o eterno, era a força por trás de Elias para que aquele milagre acontecesse. E Deus era o mentor da missão dele também. Ele tinha sido enviado porque Deus havia enviado Elias. Deus tinha falado para ele ir após, né, quando a torrente secou, aonde ele estava lá no ribeiro do Querite. Aquela torrente, aquele uade secou aquelas águas. Ele foi, então, precisava caminhar, ele precisava iniciar, né, um outro trajeto, uma outra missão, em outro lugar que Deus iria enviar. E a seca, irmãos, ela sempre é uma punição que Yahvé usava para um povo desviado. Yahvé, Elohim, ele proclamava ali que o povo voltasse, né, aos seus princípios, voltasse novamente aquilo que ele tinha ordenado para o povo, mas
o povo não queria mudança, o povo não estava ouvindo o que Yahvé estava falando através do profeta. Então aquela seca, ela iria perdurar durante 3 anos. Quando nós meditamos lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 1, nós vamos ver o tempo dessa seca. Fala assim, ó: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então, aquele período de seca seria um tempo necessário para espalhar o quê? A fome, as enfermidades, morte. Mas depois de 3 anos, o profeta iria orar e ia voltar a chover. Joséfo, ele nos informa, né, que Menandro falou de um ano inteiro de seca nesse tempo de Etbaal. Então, realmente, após a oração do profeta Elias, que a chuva veio. Então, houve realmente esta seca. E a primeira mensagem de Elias foi uma mensagem pessoal. Elias, ele teve que se ocultar, né, de Acabe, de Jezabel. Ele fugiu, ficou lá no Querite, ele foi sustentado, foi alimentado, ele teve água, teve alimento para que ele pudesse comer, durante aquele período de seca. Então, durante esse período de fuga, ele aprendeu grandes lições, como a proteção de Yahvé sobre ele, o poder de Yahvé sobre ele, que estava ali sustentando ele. Assim também é na nossa vida, irmãos. Em períodos difíceis, em períodos de escassez, em período de percas, em período de dor, de sofrimento, nós também aprendemos valiosas lições espirituais para nós. Esta é uma delas. Então, por um tempo, Elias ficou lá no Querite, aquela torrente, né, que fornecia água para ele. Também ele recebeu suprimento alimentar ali, uma grande providência de Deus para que ele fosse sustentado naquele período. E logo depois desse período aqui, nós vamos iniciar lá no versículo 7, onde eu fiz a leitura. E fala ali que a torrente secou. Então Elias, ele não poderia mais ficar ali. Se já não tinha mais água ali para ele, o que ele iria ficar fazendo ali? Ele ia morrer. Então ele recebeu uma nova visão de Deus, uma nova revelação de Deus. Fala assim, ó: depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia no país. Então a palavra de Yahvé lhe foi dirigida nesses termos. Então o próprio Deus falou novamente com Elias. A torrente, essa torrente, irmãos, ela era um wadi. É uma palavra árabe que indica uma corrente de água. Então, em tempos chuvosos, né, quando a neve se derrete, fica aquela água abundante. Mas quando a seca, aquela torrente seca. Então, se a torrente secou, Elias precisava sair dali. E algumas vezes é o que acontece na nossa vida também. Há períodos de recomeços, as coisas, né, algumas coisas têm que terminar para que outras coisas possam começar na nossa vida. Talvez Deus esteja falando com pessoas hoje a respeito de recomeços, de novas oportunidades, de mudança. Os fins são instrumentos, né, que Yahvé, que o nosso Deus Todo-Poderoso, e que Ele usa, são empreendimentos necessários para o nosso crescimento. Então a torrente secou e fez com que o profeta saísse dali para que ele fosse para outro lugar. Então a primeira etapa acabou com a falta da água, a falta de água. E uma nova etapa Elias iria iniciar. Foi quando ele foi o quê? Quando ele recebeu a ordem do próprio Deus para que ele fosse para Sarepta. Então ali havia uma mulher especial esperando pelo profeta, num lugar especial chamado Sarepta. Não há coincidência nisso. Vocês vão ver. Olha o que o Eterno fala para Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. E eis que ordenei lá a uma viúva que te deu sustento. O próprio Deus falou: olha, eu ordenei que lá uma viúva te deu sustento. Vai para Sarepta. Então,
ele foi para Sarepta. Esse lugar ele é comumente identificado como uma aldeia moderna no Safarande, cerca de 14,5 quilômetros ao sul de Sidom. Então ele foi como? Ele foi caminhando até nesse local, né, na costa do Mar Mediterrâneo. E Elias ali, ele estava em território estrangeiro, então ele estava seguro. Ele estava seguro porque ele também estava sendo cuidado pelo Eterno. E ele precisava formular, ele teria que ter tempo para formular um plano de oposição contra Acabe e contra Jezabel. E Sarepta fazia parte, né, das terras do pai de Jezabel. Está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E o Eterno fala: e eis que lá ordenei que uma viúva te deu sustento. Se pararmos para pensar, irmão, seria bem pouco provável que aquela viúva desse o sustento para Elias. Por quê? Porque geralmente as viúvas, elas não têm uma boa situação financeira. Aquela mulher, possivelmente, ela já estava passando dificuldade. Já estava em dificuldade. E naqueles tempos antigos, né, ainda mais. Uma viúva, ela precisava ser acolhida. Até como precisa hoje ainda. Então, Deus iria providenciar para aquela mulher alimento em abundância através do profeta. A viúva, na verdade, iria sustentar o profeta, mas, na verdade, o próprio Yahvé queria suprir o que ela necessitava para ela e para o filho dela. E um milagre iria acontecer. Já pensou quantos milagres na nossa vida nós já presenciamos? Eu já passei muitos milagres, já vivi muitos milagres. Milagres no passado, milagres atuais. Da mesma forma que o Eterno, que Yahvé fez aquele milagre na vida de Elias, quando ele estava lá no Querite, ele iria fazer também ali em Sarepta, com toda certeza. Então, mesmo quando nós, irmãos, estamos passando situações adversas, nós temos que confiar no poder do Eterno. Saber que Ele é um Deus de abundância. Ele proverá aquilo que necessitamos. Amém? Será que nesta manhã Deus está falando com você? O que você necessita? O que Deus pode prover na sua vida hoje? Para você vai ser um milagre. Às vezes pode ser tão pouco, mas quando chega nas nossas mãos, a gente vê que aquilo é um milagre. Então, a fome, irmãos, tinha se estendido por toda aquela terra ali, toda aquela área de Sidom. Mas a graça de Deus abundante chegaria ali também. A graça de Deus, ela chega em lugares que nós nem imaginamos. Porque Deus age quando nós não esperamos, né? Quando a gente menos espera. Vamos lá para o versículo 10. Ele se levantou e foi para Sarepta. Então ele obedeceu a ordem de Yahvé. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva, apanhando lenha. Chamou-a e disse: por favor, traze-me num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar água, ele gritou-lhe: traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: pela vida de Yahvé teu Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou juntando uns gravetos, vou preparar esse resto para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Ao ser, né, abordado ali por aquela mulher, imagina, né? O profeta pediu que trouxesse o alimento para ele, mas ela não tinha. Ela não tinha preparado. Mas será que há coincidência nisso, irmãos? Yahvé tendo falado que tinha preparado que uma mulher lá sustentasse, né, nos portões da cidade, ela estaria ali para sustentar o profeta. Será que há coincidência nisso? Será que Elias, ele foi ali para Sarepta e ao chegar ali no portão da cidade, né, ele encontrou aquela viúva juntando uns gravetos para colocar ali a sua comida ao fogo, para fazer a sua refeição. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Não, não é. Tudo é preparado pelo Eterno. Não existem coincidências. Tudo que acontece na nossa vida é filtrado pelas mãos de Yahvé, é filtrado pelas mãos divinas.
as pessoas que conhecemos, onde estamos, como vivemos. Não tem coincidência, irmãos. Olha que coincidência que aconteceu. Não existem coincidências. E ali Elias, ele queria água. E ela proveu água para o profeta. E quando ela estava indo ali para poder buscar água, ele chamou e pediu para ela o quê? Pediu pão. Mas ela não tinha pão. Ela não tinha pão, ela não tinha bolo, ela tinha somente o quê? Um pouquinho de farinha, de trigo e um pouquinho de azeite. E ela fala isso para o profeta. Tem apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Era só o que ela tinha. Mas aquilo era suficiente para ela preparar um único bolo. E o profeta ainda exigiu que ela servisse ele em primeiro lugar. Ele falou para ela assim, ó, traz aqui para mim primeiro e depois você e o seu filho vocês comem. Então a necessidade daquela viúva, irmãos, era grande. A necessidade dela era grande. Ela ainda tinha um filho pequeno que dependia dela. Provavelmente as coisas chegaram a um certo ponto na vida dela tão ruim que ela falou assim, olha, nós vamos fazer essa última refeição, ela falando para o profeta, e depois disso nós vamos morrer. Já não ia ter mais nada para que ele se alimentasse. A seca era tão grande na terra que nada produzia. Eles não tinham mais o alimento. E eles comeriam aquilo e eles iriam morrer, aquilo que eles tinham. Mas um milagre estava prestes a acontecer. Elias, o profeta enviado por Deus, e ele iria aliviar o sofrimento daquela viúva, daquela pobre mulher e do seu filho moribundo, né? E ela também ia aprender uma grande lição. Por quê? Porque a lição que ela iria aprender era uma lição espiritual, ela ia ter uma nova experiência na vida dela, em saber que um homem de Deus iria ser usado pelo Eterno, por Yahvé, para fazer aquele milagre. Então, geralmente, irmãos, nós aprendemos grandes lições espirituais em momentos de sofrimento. Mas a vitória vem, o milagre vem. Na vida daquele que crê, daquele que busca, daquele que teme ao Senhor, que o serve de todo o coração, que se atém aos mandamentos, aos princípios que o Eterno deixou. Esta pessoa, sim, ela é sustentada. Versículo 12. Respondeu ela, pela vida de Yahvé, teu Deus. Em outra tradução, nós poderíamos colocar aqui, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Né? Ela, então, reconheceu Elias como um israelita. E assim, ela afirmou ali no nome de Yahvé Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, a condição ali que ela estava, né? Condição de desespero. Somente Deus poderia ajudar aquela mulher. Muitas vezes, as bênçãos chegam até nós através de outras pessoas, mas que foram enviadas pelo Eterno. Deus sempre via alguém especial na nossa vida. Acredito eu que aquela mulher foi impactada pela presença do profeta na vida dela. Logo após esta, digamos assim, essa multiplicação, nós temos uma outra passagem que dá continuidade para a ressurreição do filho dela. Nós não vamos conseguir ver, porque nós não temos tempo hábil para continuarmos, né? Nós estamos indo versículo por versículo. Mas a partir do versículo 17, nós vamos ver sobre a ressurreição do filho dela. O filho dela, ele acaba morrendo, mas ele é ressuscitado, tá? E ali, então, nós vemos que tem vários comentários também sobre comentaristas, estudiosos, que eles falam que aquela mulher, ela sendo fenícia, ela seguia a fé dos hebreus. Mas isso talvez possa ser até um exagero do texto, mas seja como for, aquela mulher, ela precisava da ajuda de Yahvé, que era um Deus digno de ser seguido. Ela precisava da ajuda. Versículo 13.
Mas Elias respondeu: não temas, vai e faze como disseste. O profeta falou para ela assim: ó, não temas, vai e faz como eu mandei você fazer. Mas primeiro prepara-me com o que tens um pãozinho e traz-mo. Depois o prepararás para ti e para o teu filho. Então vai, prepara o pão, traz para mim primeiro, e depois você e o seu filho vão se alimentar. Então o profeta exigiu que a sua refeição fosse dada em primeiro lugar, que ele fosse o primeiro a fazer a refeição. Mas imagine, para aquela pobre viúva, sabendo que ela tinha um filho ali, o filho dela estava com muita fome. Ela iria deixar de dar o alimento para o filho dela para dar para aquele homem. Mas aquela mulher foi uma mulher de fé, porque ela fez como o profeta disse. Então, Yahvé, ele teria esse grande poder e daria solução para aquela situação. Yahvé tem grande poder e ele pode dar uma solução para a situação que você está vivendo hoje. Não sei se é escassez, se você está com falta de alguma coisa na sua vida, se você precisa de um milagre, de uma intervenção divina, você precisa para hoje, para agora, eu não sei o que é, mas eu tenho a convicção que Deus vai fazer. Deus continua fazendo. Ele é o mesmo Deus de hoje, de ontem e será eternamente. Ele é o Deus de milagres para aqueles que creem. Então, após a viúva, né, sair dali e lá preparar aquele bocado, aquele bolo, uma nova vida se abriria na vida daquela viúva. Momentos ali que ela estava de desespero seriam transformados em momentos de providência divina, de abundância. Então, a viúva, ela precisou de fé para fazer conforme o profeta tinha falado. E ela obedeceu ao profeta. Ela foi obediente. Você seria obediente? Se coloque no lugar dela. Se alguém chegasse e falasse para você assim, olha, faça dessa forma, será que você faria? Mas grande foi a fé daquela mulher. Ela estava sendo testada, irmãos. E ela ali teve que passar por esse teste para que o poder de Yahvé se manifestasse na vida dela e tirasse ela daquele sofrimento. Então, dá um estranho, né? O alimento que o seu filho poderia comer, que o seu filho faminto poderia comer, iria requerer, né, uma graça diferente, uma graça especial. Mas aquela mulher tinha. Versículo 14. Pois assim fala Yahvé teu Deus, Deus de Israel, a vasilha de farinha não se esvaziará, e a jarra de azeite não se acabará até o dia em que Yahvé enviar chuva sobre a face da terra. O profeta ali falando para ela, né? Então a promessa feita pelo Senhor foi o maior do que os temores e as necessidades que aquela viúva que ela tinha. E por trás daquela promessa ali também estava o próprio Deus vivo, Yahvé Elohim. Ele estava por trás. Elias, ele disse que Yahvé tinha falado, né? Então, da forma que o profeta falou, as coisas iriam acontecer. O milagre aconteceu. A farinha e o azeite, eles foram usados muitas vezes. Mas quando a viúva, ela procurava lá na botija, antes ela não encontrava nada. Mas a partir dessa multiplicação, ela iria lá procurar e aquela botija tinha farinha e azeite, sempre na mesma quantidade. Não faltava nada. Se lembra lá do Evangelho em Mateus, lá no capítulo 14, sobre o milagre da multiplicação, ali dos peixes e dos pães, nós podemos fazer uma comparação. Alimentou uma multidão. Os dias iam se seguindo e aquela mulher ia sendo alimentada, porque não faltava mais farinha nem azeite. Mas a boa notícia é que o milagre nele iria prosseguir. Nós, irmãos, temos que viver de milagres. Nós temos que viver de milagre, de fé em fé, de vitória em vitória, de milagre em milagre. Se não houvesse chuva, o suprimento alimentar daquela viúva iria acabar, mas com o poder de Deus não acabou.
Mesmo naquele período de chuva, sem chuva, de escassez, ali aquela viúva iria receber aquilo que ela precisava. Em momentos de escassez, a mão de Deus está estendida para nós. Em momentos de necessidade, até hoje na minha vida, eu nunca vi algo faltar na minha vida. E a Vé sempre esteve ali disposto a abençoar, a ajudar. Irmãos, quer maior glória, mérito para Deus, o programa Emanuel, em junho, vai fazer 10 anos no ar. E quem mantém o programa Emanuel são pessoas que têm um coração de Deus, que são tocadas por Deus para darem a sua oferta e manter o horário aqui na rádio. São pessoas que são tocadas por Deus, são tocadas pelo Eterno. Não são pessoas comuns, são pessoas especiais, porque para ouvir a voz de Deus tem que ser pessoas especiais. Quem ouve a voz de Deus são pessoas especiais, pessoas que estão dispostas a ouvir, pessoas que estão com seus ouvidos atentos ao clamor da missão. Porque ser missionário, irmãos, é você ser missionário onde você está. Aonde você está, seus vizinhos, sua família, a cidade que você vive, não queira sair daqui lá para a África. Faça a missão onde você está. Faça a missão local, faça a missão urbana, mas faça. E voltando aqui para o texto, então, ela experimentou a providência de Deus. Glória a Deus. Bendito seja Ele. Deus é um Deus pessoal, irmãos. Deus é um Deus pessoal. Ele não somente nos criou, mas Ele está presente na criação, recompensando, muitas vezes também punindo. Ele está intervindo na história. E Ele interviu na história daquela mulher, daquela viúva, através da vida do profeta. Versículo 15. E partiu e fez como Elias disse, e fizeram uma refeição ele, ela e seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Elias. Então, um grande ato de fé daquela viúva. Ela fez conforme o profeta havia determinado. Ela acreditou na afirmação do profeta de Deus. Ela confiou na voz do profeta. Em primeiro lugar, daí, ela o serviu. O milagre continuou operando e depois ela e o filho dela também tiveram alimentos em abundância. Talvez por 1 ou 2 anos a mais, a fome permaneceu incansável no país, mas o suprimento daquela viúva nunca mais acabou, não acabou. Tinha um prosseguimento. Então Deus, Ele age no cenário das nossas vidas, muitas vezes de maneira misteriosa, para realizar suas maravilhas. Ele age de maneira maravilhosa. Quando nós pensamos que não vai dar mais certo, Deus vem e intervém. Quando nós pensamos que acabou, Deus permite um novo recomeço. A Escritura Sagrada é assim, mostrando a vida de homens e mulheres que foram ajudados pelo poder de Yahvé. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, Jesus disse assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Aquela viúva, me surpreende a fala dela, porque ela falou assim: olha, depois que eu e meu filho comermos isso, nós vamos morrer. Ela já não tinha mais nenhuma esperança que fosse continuar viva, mas o Eterno tinha preparado para ela um encontro especial com o profeta Elias. Nós vemos um milagre. Nós nos maravilhamos, Ficamos maravilhados, ficamos de boca aberta, com uma história tão linda dessa. Mas daqui a pouquinho a incredulidade vem no nosso coração e nós falamos assim: mas comigo é diferente, não vai acontecer um milagre na minha vida. Nós queremos as coisas para agora. Nós esperamos que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito. E muitas vezes o milagre, ele vem da onde a gente menos espera. Basta uma oração silenciosa, uma oração de todo o coração,
para que o Eterno venha nos ouvir. Me lembro perfeitamente de momentos cruciais em que eu cheguei e falei para o Eterno assim, olha, falei, meu Deus, se o Senhor quer que eu continue na minha missão, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Quase 3 anos atrás eu fiz uma oração dessa, que o Senhor envie pessoas para que me ajudem. E, em especial, na minha cabeça, seria alguém para me ajudar com os afazeres em casa para que eu pudesse fazer minha missão. Quando eu me lembro dessa história, eu dou risada, porque eu falei assim, Senhor, permita que uma menina, essa menina pode vir do sítio morar comigo para me ajudar. Mas o Eterno fez do jeito dele. Então, irmãos, o que nos mostra isso, né? As nossas vivências com o próprio Deus, que nós precisamos ter uma visão mais longa sobre o reino de Deus, sobre Deus, porque Ele é fonte de toda riqueza, de toda saúde, Ele é fonte de toda sabedoria. Nós entendemos tão pouco, mas nós precisamos ter uma visão mais longa. Halfman, Sockman, ele diz que um milagre é um evento que com compreensão humana ainda não atingiu. Não é a interrupção de uma lei, mas a operação de uma lei que a razão humana não explorou, fecha aspas. Então o milagre não se explica, simplesmente ele acontece. E é dessa forma que o Eterno quer fazer. Ele quer fazer um milagre na sua vida. O Eterno quer fazer um milagre, Ele quer operar um milagre na sua vida. Permita-se receber esse milagre. No versículo 16, estou encerrando, diz que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Então, mais e mais a farinha foi sendo usada, não acabou. Mais e mais o azeite foi sendo usado, não acabou. E foi ali multiplicado de maneira miraculosa. A palavra de Yahvé estava ali operando através do que Elias tinha falado. E ele dizia e acontecia. E se você ler a história de Elias, você vai ficar admirado. Por quê? Porque os milagres eram rotineiros para ele. Nós, seres humanos, infelizmente, nós falamos assim, eu quero esse milagre, eu preciso disso agora. Mas a gente acaba duvidando do poder da nossa própria oração, do que aquilo que pedimos receberemos. Então, a nossa visão espiritual, ela tem que ser de longa perspectiva, irmãos. Então, eu creio que é possível, sim, que a nossa geração possa continuar vendo os milagres. Toda semana, Deus faz um milagre diferente na minha vida. Toda semana. Pelo simples fato de eu acordar e continuar a minha missão. 25 anos de missão, 10 anos de programa Emanuel. Isso é um milagre. Pela minha própria capacidade, eu não conseguiria. Então, nós podemos ver milagres contínuos em nossa vida. É isso que o Eterno quer que você veja. O mesmo milagre que aquela viúva de Sarepta presenciou, o Senhor quer que você veja milagres contínuos na sua vida. Guarda essa palavra de conhecimento para você, que você vai viver milagres contínuos, que você vai ter milagres para contar, contínuos. Hoje você vai contar um milagre, amanhã você vai contar outro, e as semanas vão se passando e você vai contando os milagres. Então, é o poder de Deus, do grande Deus operando. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 19 e 20, fala a respeito da multiplicação, né? Enquanto os discípulos comiam, eram multiplicados os peixes, os pães, que serviram mais de 5.000 pessoas. Então, irmãos, basta crermos, basta termos uma vida com Deus. Não é de qualquer forma que servirmos a Deus. Temos que ter temor, temos que ter reverência, cumprir os mandamentos, os princípios, guardar as leis. Amém? E se essa mensagem falou seu coração, gostaria de convidar você para uma oração. Você quer ver milagres contínuos na sua vida? Você quer receber o seu milagre, a sua vitória? Vamos orar? Abre o seu coração mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai Santo e Eterno, louvamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra maravilhosa.
Obrigada porque através, Senhor, do profeta Elias, aprendemos um grande ensinamento para nós. Aprendemos, meu Deus, que o Senhor continua sendo Deus da multiplicação. O Senhor continua sendo Deus, Pai da abundância. O Senhor continua sendo Deus de milagres. Ó, Pai, nós queremos ser esta geração que presencia os teus milagres contínuos, Pai. Eu creio que nesse momento pessoas que estão nos ouvindo pelo site, pela rádio, pelas plataformas digitais, têm, Pai, áreas da sua vida que estão em escassez. Que o Senhor, Pai, venha nesse momento colocar a tua mão poderosa. A tua mão poderosa, Pai, está chegando, Pai, até neste irmão, nesta irmã, para suprir as suas necessidades. Não importa se são espirituais ou financeiras. O Senhor o sabe, Pai. Age em benefício, Pai, desta vida, para que ela tenha milagres para contar, para que ela tenha vitórias para contar. Ó Deus, entregamos em tuas mãos as nossas vidas. Nós não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque pertence ao Senhor. Mas que nesse dia, Pai, o Senhor venha suprir as nossas necessidades. Como diz a tua palavra, porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos sempre contentes. Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas temos necessidades, Pai. Sacia-nos, Senhor. Provê-nos o necessário. Opera, Pai, o milagre, Pai, em nossa vida. Eu não sei qual é o milagre que a tua filha está esperando. Mas eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. E o Senhor age quando menos esperamos. Assim, Pai, oramos, declarando a vitória em nome do teu Filho. Declaramos a vitória em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Tome posse da sua vitória, tome posse do seu milagre. É possível, sim, que venhamos presenciar os milagres de Deus. Momentos finais do programa, irmãos, e nós vamos fazer o sorteio. Só peço um minutinho para que nós venhamos pegar os papeizinhos, né? Se tiver alguém aí na live ainda que não deu o seu nome, aproveita agora que nós já vamos fazer o sorteio. Só um minutinho. Já vamos fazer o sorteio. 2 livros. Quem será que vai ganhar? Se o presente for sorteado para outra cidade, vai pelo correio, tá bom? Cumprindo hoje a missão de Deus, e tu és digno. Agradeço a Livraria Evangélica que me cedeu uma caixa de livros para que eu pudesse sortear todo o programa. Tem muito livro ainda que vai vir para o sorteio. Então, se você quiser participar, agradeço os irmãos que nos seguem nas redes sociais, para ouvirem as mensagens do programa Emanuel, todo sábado, das 9 às 10, já há 9 anos, quase 10 anos, nós estamos trazendo a mensagem do Evangelho. E precisamos meditar de forma profunda, crescermos em conhecimento e graça diante dos olhos do Pai, irmãos. Amém? Precisamos nos aprofundar, mergulhar em águas profundas na palavra de Deus. Quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Não é assim? Nós oramos para falar com Ele. E quando nós queremos ouvir Ele, nós temos que ler a palavra. Daí Ele fala conosco pela Escritura Sagrada. Vamos fazer o sorteio e já vamos encerrar o programa. Agradeço a participação de cada um de vocês que esteve conosco hoje. Que Deus abençoe a sua semana. Você tenha uma semana vitoriosa. Vamos fazer o sorteio, então. Quem será que vai ganhar hoje?
Quem será que vai ganhar os 2 livros hoje? Vamos ver quem vai receber o presente do programa Emanuel. Irmã Marlene. Amém? Foi a irmã Marlene que ganhou hoje. Irmãos, agradeço a participação de todos. Faz assim uma conchinha para dar a bênção final para vocês. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Amém? Você tem uma semana vitoriosa e abençoada. Encerramos o programa Emanuel e creio que essa mensagem vai florescer no seu coração. Deus abençoe a todos.